Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Evolution. E hoje estou aqui com meu super óculos da Vitalens, um óculos de bloqueio de luz azul. Muito importante para quem usa muito telas, celular, trabalha ali o dia inteiro com telas, né? Ou televisão, ou algo do tipo, para ter o bloqueio total da luz azul. A luz azul que a gente viu na aula de higiene do sono, que é muito importante, que estimula, hiperestimula a nossa retina, levando a uma diminuição na produção de melatonina durante o nosso sono, influenciando totalmente a má qualidade do nosso sono. Então, esse óculos é justamente, além de muito estiloso, né, é também uma forma que temos de qualidade de vida, de melhor benefício para o teu sono. Então, logo logo estaremos fazendo o lançamento da Vitalens, a linha de óculos totalmente desenvolvida para bloqueio de luz azul e proteção UV, levando uma melhor proteção dos teus olhos, da tua retina e, consequentemente, melhorando muito o teu sono. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que realmente todo mundo tem medo. E é um tema que muitas vezes acaba sendo, pelo tanto medo que as pessoas têm, acaba sendo um tema que poucas pessoas acabam falando. Então, hoje vamos falar sobre câncer. E como é importante essa prevenção, porque o câncer, quando ele surge, com certeza, ele já vem apresentando alterações no teu organismo há muitos anos antes. Então, a prevenção do câncer também faz parte de todo esse estilo de vida, de toda essa qualidade de vida e longevidade que a gente quer realmente apresentar pelo método Evolution. Então, é muito importante entendermos como o processo do surgimento do câncer e como a gente pode realmente prevenir esta doença que acaba nos levando a sérias alterações, alta taxa de mortalidade e alta taxa de morbidade. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Câncer. Quando que a nossa célula perde o controle? Então, esse subtítulo é muito importante porque realmente ocorre isso. Quando a nossa célula perde o controle, acaba surgindo todo o dano no DNA e favorecendo ao crescimento tumoral. Então, o câncer, ele não surge do nada. Muitas vezes ele nasce de anos de desorganização celular silenciosa. Então, a gente tem ali uma célula saudável que por algum motivo ela entra numa inflamação celular. Essa inflamação celular leva a ter um dano no DNA. Esse dano no DNA leva a mutações que começa a surgir o crescimento tumoral. Então, a gênese do câncer, ela se dá por várias etapas e essas etapas iniciais que realmente eu acredito ser aquilo que vai prevenir de você ter câncer futuramente. Muitas vezes hoje estamos falando, a medicina fala muito sobre tratamento e sobre a cura do câncer, mas eu acredito que a grande diferencial está na prevenção do câncer. Nessas etapas, antes do dano ao DNA. Se a gente conseguir tirar a nossa célula dessa inflamação, desse estresse oxidativo, eu tenho certeza que a gente conseguirá prevenir o surgimento de câncer. E como o nosso DNA, ele é o nosso manual de instruções, né? O que está ali contido no nosso DNA, ele é realmente aquilo que vai fazer o nosso corpo funcionar, da forma que o nosso corpo vai funcionar. Então, a leitura desse DNA faz com que a célula, ela realmente funcione de uma forma correta. Então, o DNA ele guarda essas informações essenciais
e orienta a produção das proteínas e controla também esse crescimento celular, coordenando reparos, coordenando o sistema de defesas e de renovações. E quando ocorre um erro, e esse erro é persistente, essa célula pode se desorganizar, favorecendo para que surja o aparecimento do tumor. Então, a célula normal, ela vai ser normal e ela vai ocorrer alterações que vai fazer ela tornar uma célula tumoral. Então, ela vai justamente seguir essa sequência de dano do DNA, a falha nesse reparo celular, alterações na divisão celular e justamente quando ela começa a se dividir de forma desordenada, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele vai lá para fazer a apoptose dessa célula. Mas essa célula também pode ocorrer dano nesse sistema de defesa, favorecendo que essa célula escape dessa apoptose. E isso começa a ter o crescimento desordenado e a formação do tumor. Então, o câncer ele é um processo em etapas. E por isso a prevenção e rastreamento são tão importantes. Porque quanto mais cedo conseguirmos descobrir essa mutação, essa alteração no DNA, esse surgimento dessa neoplasia, mais propensão a gente tem de ter um tratamento de sucesso. E como que a inflamação crônica ela conecta tudo isso? É justamente quando a gente tem a inflamação, a gente tem um maior estresse oxidativo, e esse maior estresse oxidativo favorece a ter danos no nosso DNA. E essa alteração no microambiente celular, nas mitocôndrias, no processo de produção de proteínas, faz com que ocorra uma desorganização tecidual. E essa desorganização tecidual favorece a uma multiplicação desordenada de células. E essa multiplicação surge o tumor. Então, o câncer ele só surge quando a gente tem um terreno biológico propício para o seu surgimento. Um terreno biológico que está desorganizado, está inflamado e favorecendo para que aquela célula comece a se multiplicar de forma desordenada. Então, trabalharmos esse terreno biológico, cuidarmos dessa inflamação crônica silenciosa, a gente está justamente prevenindo para que esse câncer não surja. Ou se ele surgir, o nosso próprio organismo começa a fazer o reparo e não deixar ter realmente o surgimento da neoplasia propriamente dita. Então, tratar a inflamação crônica silenciosa é, sem dúvida, a melhor metodologia que temos para prevenir o surgimento de câncer. E o estresse oxidativo a gente considera como as faíscas contra o DNA, ou seja, se a inflamação crônica silenciosa ela é o combustível que vai fazer com que esse tumor se propague, o estresse oxidativo é a faísca que faz a lesão no DNA celular. Então, quando a gente tem uma célula ali protegida, com equilíbrio antioxidante, a gente tem um DNA íntegro, as proteínas começam a ser produzidas de formas corretas e a nossa mitocôndria está trabalhando de forma adequada e otimizada. Porém, quando a gente tem uma célula oxidada, esse excesso de radicais livres favorece um dano no DNA. As proteínas elas vão sendo produzidas de forma oxidativas ou de forma oxidada, ou seja, com perda de função, com estruturas alteradas, e as nossas mitocôndrias elas ficam disfuncionais, produzindo menos energia e mais inflamação. Então, esse excesso oxidativo, ele acelera o desgaste celular, e esse desgaste celular favorece com que o nosso DNA fique comprometido. E se o nosso DNA está comprometido, a gente começa a produzir proteínas de forma comprometida. Consequentemente, temos mutações que favorecem esse desarranjo celular. E aí, o surgimento do câncer. Isso tudo, essa célula oxidada, inflamada, ela é uma célula que ela está levando a um envelhecimento celular mais rápido. E esse envelhecimento celular mais rápido que favorece justamente todas essas alterações, perdendo
a precisão biológica, perdendo o reparo, perdendo a precisão da produção de proteínas. Então, os nossos telômeros vão ficando mais curtos, cada vez nossas mitocôndrias vão ficando mais disfuncionais, cada vez a comunicação celular se torna mais inflamatória e essa célula vai, sim, sendo propensa a ter mutações e essas mutações desencadear a formação dos tumores. Então, vejam, quanto mais trabalharmos para que nossa célula fique jovem, quanto mais trabalharmos para que nossa célula esteja num ambiente propício para realmente um equilíbrio, uma homeostase celular, mais temos a chance de prevenir o surgimento de neoplasias. E quando a transcrição proteica ela falha, justamente é onde que surge o problema. Por quê? O DNA ele é o manual, ocorre a transcrição formando o RNA mensageiro. Lá no ribossomo a gente tem a tradução desse RNA mensageiro e no núcleo celular a produção da proteína. Quando ocorre a falha nesse processo, essa proteína ela vai ser realmente produzida de forma errada ou com funções não programadas. E isso favorece para que não ocorra o funcionamento celular e o reparo celular adequado. Se não ocorre o reparo celular adequado, começa a ter mutações. E isso é o que faz surgir o câncer. Só que o ambiente que a gente vive, ele altera muito essa transcrição de DNA. Ele modifica toda essa hormese celular. Então, quando a gente tem um ambiente favorável, quando esse ambiente ele altera os genes, a gente chama de epigenética, que é justamente quando estilo de vida influencia diretamente a produção e a transcrição desse DNA, favorecendo ou, ao contrário, desfavorecendo para que essa transcrição ocorra de forma adequada. Então, quando a gente tem estilos que favorecem, como alimentação de qualidade, sono reparador, controle de estresse, atividade física, inflamação controlada, exposição a toxinas, tudo isso são ambientes que influenciam a expressão dos genes. E quando a gente tem ambientes favoráveis, teremos a transcrição de forma adequada. Quando a gente tem ambientes desfavoráveis, a gente vai ter a transcrição de forma inadequada. Isso é muito importante, porque é justamente isso. Por que fazer atividade física é importante? Porque quando você faz atividade física, você ativa genes que vai favorecer a uma maior produção de energia, a uma maior hormese celular. Quando você tem uma alimentação mais saudável, você vai favorecer a transcrição, vai ativar genes que vão realmente trabalhar nessa inflamação, trabalhar nessa homeostase celular e no envelhecimento da célula, ou seja, prevenindo o envelhecimento celular. Então, quanto mais temos alimentação de qualidade, sono reparador, atividade física, controle de estresse, mais a gente vai ligar genes favoráveis. Quanto mais estamos inflamados, expostos a toxinas, o intestino com desbiose intestinal, mais estaremos ativando ou desligando genes favoráveis e mais essa transcrição de proteínas será de forma desastrosa. Então, o seu estilo de vida, ele conversa diariamente com o seu DNA. Então, é muito importante ter um estilo de vida saudável para que a sua produção, a sua transcrição de DNA seja realmente favorável. E aqui a gente tem alguns fatores epigenéticos que aumentam risco. Então, não preciso dizer, né? Tabagismo, excesso de álcool, ultraprocessados, obesidade visceral, sedentarismo, sono ruim, estresse crônico, inflamação persistente, exposição ambiental a toxinas. Tudo isso aumenta muito o risco epigenético e favorece para que o seu risco biológico seja construído por repetição. E isso, consequentemente, leva à transcrição de DNA de forma desordenada.
Então, o estudo da epigenética, essas influências da epigenética é muito importante porque isso altera diretamente a transcrição do nosso DNA. Obesidade, insulina e câncer. Como que a obesidade ela favorece até a formação do câncer? Como eu falei, quando você tem gordura visceral em excesso, você tem aumento de resistência insulínica. Esse excesso de insulina vai estimular crescimento celular, vai ligar, vai ativar vias de crescimento celular. E essas vias de crescimento celular vão naturalmente expor você a uma maior chance de transcrição de DNA de forma errônea. E essa transcrição vai fazer surgir, com certeza, a maior chance de surgir câncer. Então, quanto menos resistência insulínica, menos a gente está ativando essas vias de crescimento celular e mais a gente estará prevenindo o câncer. Então, hoje sabemos que um dos principais fatores de risco para surgimento de câncer é obesidade. E por que a obesidade é um fator de risco? Porque quanto mais obesidade, mais resistência insulínica, mais ativação de vias metabólicas de crescimento que vão levar a maior chance de transcrição errada de DNA e surgimento de neoplasias. Então, o controle de peso e da insulina, ela não é somente por uma forma estética, ela é também uma prevenção metabólica ao câncer. A microbiota, o intestino e a imunidade também segue a mesma linha de pensamento. Por quê? É muito importante entendermos que o nosso intestino ele está ligado inteiramente a todo o nosso metabolismo. Quando a gente tem um intestino equilibrado, a gente não tem permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino protege ele próprio de absorção de toxinas que vão levar a desarranjo. Porém, quando a gente tem um desequilíbrio intestinal, desequilíbrio de microbiota, a gente aumenta a permeabilidade intestinal, favorecendo a absorção de toxinas maléficas. E essas toxinas aumentam a inflamação crônica silenciosa e também essa exposição a toxinas altera, consequentemente, essa questão de envelhecimento celular. Então, o nosso intestino é muito importante. É muito importante termos esse cuidado. Ficar constipado, empanzinado, comer um pouquinho, parece que comeu bastante, comer um boi, isso tudo são sinais de que você possa estar tendo uma microbiota desequilibrada. E essa microbiota desequilibrada altera a barreira intestinal, altera a sua proteção. E isso influencia também na transcrição de DNA. Então, o intestino é uma das fronteiras mais importantes entre o ambiente e a imunidade. Então, precisamos ter nosso intestino funcionando da forma adequada. Sistema imunológico e vigilância contra células alteradas. Então, veja bem, quando a gente tem ali uma célula envelhecida que se torna naturalmente uma célula alterada, a gente tem o nosso sistema imunológico que vai lá, as células natural killers, NK, e os nossos macrófagos, todo o nosso sistema linfocitário e dendrítico, eles vão nessa célula alterada e vão lá tentar fazer a apoptose dessa célula, matar essa célula. Porém, quando a gente está diante de um organismo inflamado, diante de um organismo alterado, desequilibrado, o nosso sistema imunológico não funciona da forma adequada. Ele não consegue enxergar aquela célula alterada e levar aquela célula para a apoptose, para levar aquela célula para a morte. Então, além da produção de envelhecimento celular, né, aumentar, além de tudo isso, essa inflamação e esse estresse oxidativo faz com que o nosso sistema imunológico não enxergue aquela célula alterada. E isso favorece, desliga o nosso sistema de vigilância. Então, é muito importante termos esse cuidado, porque a gente tem que ter um sistema imunológico íntegro. E essa parte intestinal atua justamente muito nisso, né? Como eu falei para vocês, essa questão de
intestino, ela altera muito essa parte imunológica. E quando a gente tem essa parte imunológica alterada, a gente tem o nosso sistema realmente desligado. Nossa vigilância está desligada. E se nossa vigilância está desligada, a gente está susceptível mais ao surgimento de cânceres. E aqui a gente trouxe a alimentação como proteção celular. Por que a alimentação protege? Por que comer bem faz parte da proteção contra câncer? Porque se você tem uma alimentação anti-inflamatória, você está levando o teu organismo a funcionar de uma forma adequada. Sua célula vai ficar mais protegida. Então, ter mais vegetais coloridos, mais fibras, proteínas de qualidade, gorduras boas, cada vez menos açúcar, menos ultraprocessados, né? Isso tudo vai favorecer com que a tua célula fique nutrida realmente e fique realmente funcionando da forma adequada, não estando inflamada. Então, alimentar bem faz parte de mudanças epigenéticas importantes que vão atuar e vão ligar genes diretamente à questão de proteção celular. Então, alimentação saudável é muito importante. E exercício? O exercício como modulador epigenético. Então, o movimento ele transforma sinais e protege as células, reduzindo o risco biológico. Por quê? Reduz a inflamação, melhora a sensibilidade à insulina, estimula as nossas mitocôndrias, melhora a nossa imunidade, reduz gordura visceral e modula a expressão gênica protetora. Ativa vias metabólicas que vai ligar genes protetores. Então, o movimento não é só importante para você ter uma vida saudável, mas é importante para você prevenir realmente doenças e principalmente câncer. Então, a atividade física é muito importante. Sono, melatonina e reparo celular. Como eu já falei na aula de higiene do sono, dormir bem é uma estratégia de preservação celular. Então, quanto mais melatonina, mais temos reparo celular, mais limpeza celular através de autofagia e mais nossas células estarão protegidas. Por quê? Quanto mais autofagia, mais nossa própria célula vai se autorreparando. Isso é muito importante. E esse reparo ocorre justamente quando temos sono restaurador. Tendo sono restaurador, a gente estará ligando todo o nosso processo de autofagia e de reparo celular. Como eu falei na aula de higiene do sono, o nosso sono é a nossa oficina. Então é muito importante termos um sono de qualidade. E isso tudo é influenciado por vários fatores. E um dos fatores é a questão da luz azul. Por isso que eu estou usando este óculos. Por quê? O bloqueio da luz azul favorece com que termos um sono de melhor qualidade à noite e, consequentemente, uma restauração celular mais otimizada. Estresse crônico e ambiente tumoral. Então, quanto mais estressado, mais a gente tem a liberação de cortisol e adrenalina. Isso tudo altera muito o nosso sistema imunológico, aumentando a inflamação cada vez mais e cada vez mais inflamação, todo o processo que eu já falei lá atrás. Mais dificuldade na vigilância celular, de levar a apoptose células defeituosas e mais propensão a envelhecimento celular, favorecendo a ter mutações no nosso DNA. Então, estresse, quanto mais estresse, mais risco a gente tem de desenvolver câncer. E quanto mais a gente consegue gerir nossas emoções e nosso estresse, mais teremos uma prevenção para isso daí. Então, é muito importante esse impacto que o estresse leva ao favorecimento de um ambiente tumoral. Então, um organismo em alerta constante, ele perde a capacidade de reparo. E se a gente perde a capacidade de reparo, maior chance de desenvolver câncer. O que podemos fazer para reduzir fatores epigenéticos negativos? Bom, é o que a gente sempre está falando aqui desde o começo do método Evolution. Controle de peso, cintura abdominal, praticar atividades físicas, dormir melhor, reduzir o uso de ultraprocessados, tratar e melhorar a resistência insulínica, não fumar, controlar o uso de álcool,
fazer rastreamento preventivo e reduzir o estresse crônico. Tudo isso são medidas que vai favorecer para que prevenimos a chance de ter câncer. Como que o rastreamento é importante? Então, a prevenção a melhor prevenção é a detecção precoce. E a gente só detecta precocemente quando a gente está ali fazendo rastreamento. Então, procurar o médico de forma pelo menos anual, fazer o rastreamento, quem tem ali acima de 40 anos, masculino para câncer de próstata, feminino para câncer de colo uterino, câncer de mama, né? A questão do intestino, muito importante. Se você alterar, ter sangramento, procurar fazer colonoscopia. Então, fazer todo esse rastreamento desse câncer é muito importante, porque quanto mais cedo, melhor é o tratamento, mais fácil é o tratamento. E o método Evolution é a prevenção biológica. O nosso método está totalmente integrado a essas alterações epigenéticas, né? De avaliação metabólica, de controle inflamatório, de nutrição anti-inflamatória, de atividade física direcionada, de sono reparador, de saúde intestinal, controle hormonal, né? E todo esse rastreio, querendo ou não, que a gente faz de exames sequenciais, tanto de check-in com 3 meses e de check-out com 6 meses, tudo isso favorecendo para que termos uma prevenção biológica maior. Então, uma otimização biológica, melhorando todo esse terreno biológico para justamente favorecer com que as doenças não surjam. Então, não só como câncer, mas também como infarto, derrame, diabetes, né? Alterações hormonais, tudo isso que influencia o nosso terreno biológico de forma positiva ou de forma negativa. Então, quanto mais tivermos uma consciência celular de que precisamos ter um cuidado com a nossa célula, mais teremos mais energia, menos inflamação, melhorando o nosso metabolismo, melhor composição corporal, melhorando o nosso sono, mais vitalidade e, consequentemente, mais longevidade saudável. Então, quando você cuida da sua célula, você cuida do seu futuro. Isso é muito importante. A gente tem que sair desta medicina relacionada ao organismo e olhar uma medicina mais voltada para a célula. Quando a gente passa a tratar a célula, a gente passa a cuidar da nossa longevidade, do nosso organismo de forma mais otimizada. Isso é muito importante. Então, sintetizando tudo aquilo que a gente viu aqui hoje. Então, o câncer, ele envolve alterações progressivas do nosso DNA. Ele não surge de uma hora para outra. Ele surge de várias alterações celulares que o nosso sistema vai deixando passar e a gente vai realmente não enxergando. E essas alterações que vai levar a esse surgimento de tumores. Inflamação crônica, ela favorece o dano celular, como a gente já falou. O envelhecimento celular, ele reduz a capacidade de reparo. E justamente aí que mora o perigo. Quando nosso sistema nossa célula não está se auto-reparando, a gente tem uma chance muito grande de surgir mutações. E essas mutações fazer o surgimento de neoplasias. A epigenética, ela conecta nossos hábitos à expressão genética. Então, ter esse cuidado de uma melhor qualidade de vida, de um maior estilo de vida é importante para alterar nossos fatores epigenéticos. E o estilo de vida ele pode reduzir fatores de risco, como eu acabei de falar, justamente na alteração da epigenética. E o rastreamento ele continua indispensável. Fazer seus exames de forma periódica, de forma rotineira, principalmente a partir dos 40 anos, é muito importante para que tenhamos uma prevenção e um diagnóstico precoce de neoplasias. Bom, a verdadeira medicina preventiva ela não começa quando a doença aparece. Ela começa quando aprendemos a proteger o ambiente celular. Essa frase para mim é muito importante, porque é que o que realmente o método Evolution ele trabalha é a alteração do ambiente celular, com menos inflamação, mais reparo biológico, mais equilíbrio metabólico, mais vigilância
imunológica e mais longevidade. Então, a longevidade ela é a preservação da inteligência biológica do nosso corpo. E justamente porque começamos a trabalhar em âmbito celular. Quando a gente começa a proteger a nossa célula, a gente começa a prevenir doenças. E aí que está a grande alteração na medicina. Por isso que eu falo que ter esse cuidado é muito importante. Participar do método Evolution é realmente uma alteração na tua vida, na forma de você enxergar a saúde. Porque quanto mais prevenimos, quanto mais cuidamos da nossa célula, mais estaremos dando possibilidade para que essa célula viva mais. E se essa célula vive mais, também nossa longevidade aumenta. Então, saia desse sofá, comece a alterar seu estilo de vida, comece a ter uma alimentação mais saudável, comece a cuidar do teu sono, se movimente constantemente, cuide do seu equilíbrio hormonal, cuide da sua gestão de emoções, porque é justamente aí que mora a prevenção, longevidade e uma vida mais saudável, uma vida com mais propósito, uma vida que realmente vale a pena viver. Então, o método Evolution, ele é muito mais do que simplesmente você melhorar a tua estética, melhorar o peso, melhorar as tuas doenças. Ele é uma forma de prevenção. Faça parte dessa nova moda, desse novo estilo, desse novo jeito de viver. É justamente contribuindo e acrescentando vida aos seus anos. E essa frase é muito importante. Eu te espero numa próxima aula e com certeza eu te espero no consultório para começarmos a cuidar da sua saúde celular.